Exemplo 5. Em um desastroso voo inicial, um avião de papel experimental, na verdade, seguiu a trajetória. X igual a T menos 3 seno de 3T. 3 seno de T? Não, 3 seno de T. T. E Y igual a 4 menos 3 cosseno de T. Para T maior que zero. Tá? É isso mesmo. Igual a zero. Aí tem o resto do comando aqui. Ixi, cadê? Tá aqui. Mas bateu contra a parede em T igual a 10 segundos. Letra A. Em quais instantes o avião voou horizontalmente? E B. Em quais instantes voou verticalmente? Isso aqui parece difícil, né? Mas é simples. Qual é a simplicidade disso aqui? A simplicidade disso aqui está em dizer que, com respeito à trajetória, isso implica dizer que houve um aumento de. Letra A, né? Houve um aumento de x, mas não de y. Por quê? Se y for a altura e x for comprimento, se ele está voando horizontalmente, ele não está subindo em altura, ele está subindo só em comprimento. Então eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso dizer aqui que dy dx, que é igual a dy dt dividido por dx dt, isso aqui é igual a zero, tá? Implica em dizer que dy dt é igual a zero, tá? E dx dt é diferente de zero. Tá? Igual a zero e dx dt é diferente de zero. Então, vamos ver o que acontece aqui com a equação de y. Assim, nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos lá, y de t. Então, a gente vai aqui botar y'. Derivada disso, tá? Vai nos dar derivada de 4, lá ele, tá? Menos 3 derivada de cosseno. Tá? Isso aqui é fuleiragem do Word. Pronto. Beleza, gente? Aqui, ó, derivada constante é nula. E tiramos aqui o 3 do sinal de derivação, fica a derivada de cosseno é menos seno. Então, y' de t
é igual a 3 cosseno de t. Isso implica em dizer que isso é zero e isso vale para t igual a... Vamos ver aqui, t igual a zero, π, 2π, então é t igual a kπ. Onde k é um inteiro. Então, k igual a 1, tá? Um inteiro maior que zero. Então, é k1, k igual a 2, k igual a 3, ou seja, π cosseno de... Desculpa, cosseno não, aqui é seno, né? Então, aqui, ó, k igual a zero, que dá o seno de zero é zero, seno de π é zero, seno de 3, 2π é zero, seno de 3π é zero. Então, são instantes dessa natureza, ó. Zero, zero, π, 2π, etc. Tá? Então, logo no primeiro instante aqui de zero, o avião já começa voando horizontalmente. Aí depois ele, bom, se você seguir a equação da trajetória, você vai ver a trajetória dele, mas ele pode basicamente seguir para baixo ou seguir para cima. Isso aqui a gente precisaria analisar isso, né? Enfim, esses são os instantes. Tá? Essa derivada garante para a gente que a taxa de variação da altura é zero e que só varia o comprimento. Então, se o objeto não sobe, ele só vai para frente, óbvio que ele está voando horizontalmente. Situação análoga é inferida para o caso em que dx dt é igual a zero, mais dy dt é diferente de zero. Certo? É assim, nesse caso, a derivada de y com respeito a x é infinita. Tá? Mas podemos inferir que nesses pontos, tá, a variação de x, tá, é nula e a variação em y é não nula, o que implica em dizer que ocorre uma taxa de variação, uma inclinação, né, melhor falando assim, né, da reta tangente vertical. Tá? Então, basicamente, para resolver essa, você tem que dizer que dx dt é igual a zero. Quem é o x? É esse bem aqui, ó. Então, como x depende só de t, a gente vai dizer aqui que x' é igual a d dt de t menos seno de 3t. Isso aqui também é relativamente simples. X' será 1 menos 3 cosseno de t. Por quê, professor? Simplesmente porque a derivada de t é 1, tá? Em relação a t, e a derivada de 3 seno de t é 3 cosseno t. Isso aqui é igual a zero, tá? Para que isso ocorra, o cosseno de t tem que ser igual a 1/3. Para que pontos isso ocorre? Vamos já ver, tá? Vamos lá. Então, o arco cosseno de 1/3 é igual ao tempo, tá? Tem mais uma outra coisa, né? Ademais disso, o cosseno de t pode ser deslocado de 2π, tanto para a esquerda quanto para a direita, que continua resultando no mesmo. Ou seja,
cosseno de t mais ou menos 2π é 1/3. Então, t é igual a arco cosseno de 1/3, mais ou menos, menos mais, né? 2π, tá? Então, a solução arco-cosseno de 1/3 menos 2π, a solução arco-cosseno de 1/3 e arco-cosseno de 1/3 mais 2π são as três soluções para as quais o avião voa verticalmente, porque a sua derivada com respeito a x é zero e a derivada com respeito a y é diferente de zero, certo? Próximo exemplo. Use a fórmula do comprimento de arco para encontrar a circunferência de um círculo de raio a partir das equações paramétricas. Tá? Fórmula, certo? Olha que interessante. A fórmula do comprimento de arco para a circunferência, tá aqui, é dada por aqui, ó, L é igual a integral de A até B, tá? De raiz de dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado, tá? Então vamos lá. Não dei as equações paramétricas, tá? Vamos lá. X de t é igual a cosseno de t, y de t é igual a seno de t. Tá? Isso aqui dá as equações de um círculo. Tá certo? E o intervalo é zero. É isso aqui, t menor que 2π. Certo? Então vamos lá. A fórmula do comprimento de arco é, então, derivando x e y com respeito a t, teremos aqui, ó. Vamos lá. X', gente, vai ser d dt de a cosseno. D, y', d dt de a seno. Certo? Aí o que que acontece? Vamos lá, derivar, né? A derivada do cosseno é menos seno, a derivada do seno é cosseno. E como aqui nós temos uma constante que está multiplicando essas funções, ela pode sair do sinal de integração. Então, retirando as constantes do sinal de derivação e aplicando as regras de derivação para trigonométricas, que é o que nós vamos fazer, vai ficar isso aqui, ó. X' vai ser aceno, menos aceno, desculpa. E aqui, A cosseno de t. Beleza? Elevando ao quadrado, então eu jogo aqui ao quadrado. Elevando
levando também o y' ao quadrado. Resulta em... Veja, eu só estou aplicando o que foi a definição, tá? Então, aqui, menos 1 elevado ao quadrado é 1, a ao quadrado é a ao quadrado, e seno ao quadrado é seno ao quadrado. Beleza? E ao quadrado, seno ao quadrado de t. Aqui vai ficar a ao quadrado cosseno de t seno quadrado de t. Tá? Pronto. Agora basta a gente aplicar na equação aqui, ó. Comprimento de onda, né? Da curva. Olha onde eu tô com a cabeça. A quadrado mais a quadrado cosseno quadrado de t. Certo? Gente, usando a lei fundamental da trigonometria, lei não, a relação fundamental trigonometria, teremos isso aqui, ó, e colocando a quadrado em evidência. Então tá aqui, ó. Olha, esqueci o dt, né? Faltou o dt na definição também. Tá? dt aqui, ó. Tá? A relação fundamental da trigonometria vai dizer que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, isso aqui, ó. Ah, eu esqueci de substituir também, né? Vamos substituir aqui. Vamos substituir no final. Então, aqui, ó. A quadrado, isso aqui é 1. Raiz de a quadrado é o próprio a. E isso aqui vai ser a vezes t aplicado em b menos aplicado em a. Então, a, aqui t menos, b menos a. Só que quem é b e quem é a? Aqui é 2π e isso aqui é zero. Logo, o comprimento de uma circunferência, ou seu perímetro, é... Isso não é πr quadrado, não. Πr quadrado é a área, tá? Aqui é o comprimento. 2π vezes o raio, tá? Ou seja, 2π vezes o raio. Certo? Exemplo 7. As Esse aqui eu não copiei direito. Vamos ver aqui. Pulei um aqui. Descreva a curva paramétrica representada pelas equações x de t igual a cosseno de t, y de t
é igual a seno de t, e z de t é igual a c vezes t. Bom, isso aqui, gente, né, é a hélice circular. Como é que eu posso provar isso para vocês? No plano XY, nós temos a equação da circunferência. Já no plano, desculpa, no eixo Z, a altura aumenta linearmente. Deixa eu ver se eu acho uma animação para mostrar para vocês aqui no YouTube. Legal essa internet, né? Vamos ver, simulação aqui. Maria. Pronto. Deixa eu ver se essa pessoa faz isso aqui. Aqui, ó. Ele vai fazendo um cilindro circular, então é como se esse cilindro fosse subindo pouco a pouco ao longo do eixo Z. E ele faz esse desenho aqui, ó. Eu achei que ele ia fazendo GeoGebra isso aqui. Aí não faz, achei que. Só clickbait. Tá, gente, mas é isso, é um círculo. Imagina aqui no plano XY ele está fazendo isso aqui, um círculo. E no Z começa a aumentar o parâmetro, ele vai fazendo isso aqui, uma hélice circular, tá certo? 8. As funções determine as componentes de aqui, R de T igual a T I mais T quadrado J mais T ao cubo
K. Bom, gente, você está vendo um monte de bagulho aqui nessa parada. Como é que você vai saber? A componente X é a que acompanha o versor I, chapéu. Então você pode dizer tranquilamente que a primeira das componentes é a componente X, ela é T. Então, X de T é o próprio T. A componente Y é a que acompanha o versor J. Então, a função y de t do vetor posição é t quadrado. E a componente z é a que acompanha o versor o versor k. Certo? Então, z de t é igual a t ao cubo. Beleza? É isso. Exemplo 9. Encontre o domínio natural de R de t é igual a ln de módulo de t menos 1, tá? I mais e elevado a t j mais rt de t o domínio natural de uma função vetorial é a interseção dos domínios naturais das componentes. Então, ó, o domínio natural da função exponencial, ou função logarítmica, inclui todos os valores de x maiores que zero. O da exponencial inclui os valores, todos os valores reais. E o da função a raiz quadrada inclui todos os reais maiores que zero. Então, z maior que zero. Aqui eu estou expressando no formato de intervalos mesmo, né? E aqui na forma de inequação, mas é a mesma coisa, tá? Então, o domínio natural dessa função são os valores, é composto, desculpa, pelos valores maiores que zero. Certo? Só que tem uma questão aqui, né? Tem uma questão, tá? O domínio, tá? Na verdade, aqui, ó. Desculpa aqui, que aqui tá errado. T menos 1. Olha aqui, eu sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. T menos 1 é maior que zero, tá? Aqui T
que esse é o domínio, né? E t maior que zero, tá? Ô, cacete, tá? Pronto. Então, assim, ó, vamos lá. Então, relacionando aqui, né? Da função y, né? A gente tem que... Então, temos aqui os três domínios, né? T menos um maior que zero, tá? É... Menos infinito menor que t menor que infinito e t maior que zero, né? Beleza. A gente precisa ainda determinar, né? Eu me esqueci disso aqui, que era módulo de t menos um. Então, t menos um é igual a... Vou botar uma chave aqui, tá? T menos um para... é, para... Cadê? T menos um maior que zero, né? E isso aqui é um menos t para todo t menos um menor que zero, tá? Então, tá? Para o primeiro caso, temos que t é maior que um e t menor que um, né? Tá? Então, é o seguinte, tá? Ah, todos o domínio da função logarítmica em questão inclui todos os reais tais que d, o domínio da função, é igual a menos infinito até um aberto, tá? União, tá? Um aberto até mais infinito. Ou seja, essa função logarítmica, ela exclui somente um, porque nesse ponto em t igual a 1, esse ponto, ele é um ponto que é indeterminado, né? Ou seja, a gente não sabe no conjunto dos reais o quanto é que é o log de zero, tá? Então, tecnicamente, ele fica excluído. Beleza, gente. Agora, o que que a gente vai incluir aqui? Tá bom? Qual é a interseção desses conjuntos? Tá? A gente já vai excluir de início, tá bom? A gente já vai excluir de início. A gente não vai levar em consideração essa função bem aqui, ó. A gente tirou aqui. Tá aqui, ó. Essa bem aqui, olha, porque essa aqui inclui tudo. Vamos nos focar nessa aqui, ó, em t maior que zero, e nessas bem aqui. Bom, para realizar a interseção, é preciso vermos o que há em comum entre esses conjuntos. Vamos colocar aqui numa linha, tá? Cada um desses domínios. Então, na de cima, eu vou colocar aqui formas. Eu vou desenhar uma linha em que eu vou colocar o domínio da função raiz de x.
E vou desenhar uma outra linha em que eu vou simbolizar o domínio da função ln. O domínio da função exponencial compreende todos esses aqui. Então, suponhamos que esse lado esquerdo seja o menos infinito e o lado direito mais infinito. Na função raiz de x, raiz de t, desculpa, que é a de cima, só acima de t igual a zero, tá? Excluso o t igual a zero. Eu vou colocar uma bolinha aqui, tá? E vou sem preenchimento, tá? Bolinha aberta. E vou colocar aqui, ó, isso aqui, horrível. Isso aqui, que ficou horrível, mas ficou menos pior, é o domínio da função, t maior que zero, tá? Então, onde bota a caixa de texto, né? Aqui. Então, isso aqui é t igual a zero, ó. É isso que acontece depois de uma aula de matemática. Tesão fica zero, né? Aqui, pronto. Bom, e aqui embaixo, tá? Eu vou colocar uma parada aqui, ó. Essa função, ela exclui do domínio... Cacete. Mano, pensa num ódio que me dá desse negócio aqui. Eu vou mexer assim. Mais negócio. Tá? Essa função exclui o t igual a 1. Eu vou copiar essa bagaça aqui. A gente não tem que... Tá horrível mesmo, ninguém vai se importar. Aqui, ó. Certo? E aqui é o t igual a 1. Beleza, gente? Então, o que que acontece, tá? Toda essa parcela aqui que não tem no domínio da função raiz de t é excluído. Então, já começa que é de t maior que zero até mais infinito. Mas essa função tem que ter excluído também o ponto t igual a 1 para cair nessa interseção. Então, o que há em comum no domínio das três funções é o intervalo que caracteriza o domínio, que é a interseção da função vetorial. Certo? Aqui, ó, t é maior do que zero e menor do que 1, união com t maior que 1, tá? Então, é isso aqui, ó. Daqui até antes do 1, logo depois do 1, até mais infinito. Beleza? Então, exemplo 10, tá? Seja r de t igual a t quadrado
I mais E elevado a T J menos 2 cosseno de πt K, certo? Limite de T indo para zero de R de T. Novamente, gente, o limite de uma função vetorial é dado pelo limite das componentes. Então, ó, isso aqui é o mesmo que tá? Y tá? En passant, todas essas funções são contínuas, então, tá? Tá bom? Todas essas funções são contínuas, então, do limite é o mesmo que o da função aplicada no ponto. Logo, rapidão, mano, rapidão, rapidão. Limite de t ao quadrado e limite de e de t j e limite de menos 2 cosseno, tá? Como você bem sabe, pode sair da operação de limite a constante, o limite de t ao quadrado é zero, o limite da exponencial aqui fica e elevado a zero, que é 1, e o limite de cosseno de zero é 1, então vai ficar menos 2. Então, isso resulta em um vetor, né? Que é 0i. Tá? 1j menos 2k. Certo? Exemplo 11. Determine a derivada de... Isso não é T, não, isso aqui é R. Tá? Bom, gente, mesma função. Como a gente calcula a derivada? Calcule a derivada componente a componente. Então, dr dt é igual a ddt dessa jossa aqui. Gente, simples demais, tá? Só fazer cada uma das derivadas. Então, não se aveste. Assim, derivada de t quadrado, 2t.
Derivada da exponencial, ela mesma. E derivada de menos 2 cosseno de π. Essa aqui é a mais complicadinha, porque... Oh, meu Deus. Aqui. Tá? Porque aqui vai cair o menos 2 para fora. E cosseno de π... Que menos, rapaz. Aqui é menos só. Derivada de cosseno de π é mais, porque o cosseno vai cair menos seno. Π, seno de πt. Tá bom? Por quê? Regra da cadeia. Se você não se lembra, estude mais uma vez. Essa que é a derivada desta função. Tá? Vamos lá. Último exemplo. Você já deve estar aqui cansado, né? Integre essa função. Tá? Não é 14, não. É exemplo 12. Tá? A integração, assim como o limite e a derivação, rimou, é determinada componente a componente. Ó, PDT é integral disso mais e elevado a TDT J mais Bridges Sites. Está aqui. Pronto. Assim, resolvendo componente a componente, integral de t quadrado é t ao cubo sobre 3, mais uma constante. Tá? Mas nós não vamos colocar essa constante aqui. Nós vamos botar essa constante aqui no final. Tá? Pronto. Um vetor constante de integração. Integral da exponencial, ela mesma. Tá? Aí essa aqui é um pouquinho mais difícil, como todas as outras, né? Vezes. O menos 2 vai sair do sinal de integração. Integral de cosseno de πt. Tá, gente? Aí, olha, assim, você pode fazer por substituição, que é a contrapartida da integral, como é que eu posso dizer? Da integral da regra da cadeia, né? Isso aqui eu já vou te antecipar, ó. Se você chamar πt de u, o dt vai ser 1 sobre π dt, tá? Então, ó, u é igual a πt. O du é π dt. Então, o dt vai ser 1 sobre π du, tá certo? Então, isso aqui vai ser o seno, cosseno de u, tá? Du. Integral de cosseno, gente, é o seno, tá? É o seno, porque se você derivar o seno, vai ter o cosseno. Então, isso aqui vai ser seno de u, que é πt. Bom? Então, chegamos aqui na integral desse vetor. É muito relativamente simples e nós finalmente chegamos ao final da nossa aula, tá certo, gente? Era isto, tá? Aqui era uma integral definida aqui que tinha no exemplo do livro, mas eu peguei uma integral indefinida para você saber como calcular. Forte abraço, tudo de bom.